Hoje me dou conta de que quanto mais eremita se torna a pessoa, mais afastada do convívio, mais sábio ele se torna, porque se volta para dentro de si, se volta para dentro do universo interior, onde reside toda a sabedoria adquirida até hoje. Não é uma escolha consciente até. O eremita, aquele que acaba se tornando um eremita, tem pensamentos diferentes, pensamentos aquém do círculo de amizades, parentes. Não consegue ter conversas agradáveis a ele com pessoas, porque dificilmente encontra alguém que possa acompanhar seu raciocínio. Então se afasta, até mesmo fisicamente. Não que desapareça proposital da mente, mas se afasta. Em introspecção, começa a descobrir novas fronteiras, novos ensinamentos. Vai muito além do que poderia, tendo pessoas próximas a conversar, a trocar ideias comuns. Um eremita que acaba se tornando um sábio, ele não foge das pessoas, ele não recusa conversar, participar de programas recreativos, debates de outros assuntos, não se recusa, só que não se inteira o suficiente, porque seu universo, por causa do grande espaço de solidão que o acomete, ele não se comunica igualmente com os outros. Porém, esse eremita pode ser feliz também. Pode ser feliz por causa de todos os seus conhecimentos, todo o seu entendimento, saber o que é realmente a felicidade, o que é a alegria, o que é paz interior, que a grande maioria do universo carnal não sabe o que é paz interior realmente. O eremita se afasta do mundo, mas se aproxima da humanidade. Se afasta do mundo matéria, mas se aproxima do mundo humanidade, sentimentos, emoções. Consegue captar, consegue sentir, consegue traduzir o emocional de outras pessoas mesmo, com muito mais facilidade do que estas. Consegue vislumbrar o universo dessas pessoas como é realmente e não como elas traduzem. Um eremita tem muito mais sensibilidade, exatamente por submergir ao seu mundo interior, seu universo mais sábio. Um eremita é solitário, fisicamente solitário, mas é equilibrado, enquanto que uma pessoa comum, solitária, entra em depressão, pode até mesmo ter desejos de partir deste plano. Um eremita vive sozinho, consegue viver sozinho, não totalmente. Seu mundo é repleto de conhecimento, é repleto de satisfação, de desejos e vontades. Um eremita acaba se tornando uma pessoa diferente. Ele já era diferente.
antes de perceber que o melhor é se afastar do convívio dos seus, ele já se sentia diferente. Então ele nasceu diferente, cresceu diferente. A sua educação, mesmo que tenha sido idêntica à de outros, idêntica até mesmo de um irmão, ele é diferente, porque está predestinado a viagens interiores de grande conhecimento, de grandes descobertas. Reluta um pouco no início, acha estranho se tornar deslocado dos outros, mas nesse deslocar começa a procurar outros patamares, outras descobertas, e se volta para dentro de si. E aí começam suas descobertas e ele deixa de ser triste, deixa de se sentir solitário, abandonado. Sua companhia, quando se torna um sábio, sua companhia é de outros idênticos, de outros com capacidades, de outros com inteligência, com profundidade de inteligência. Então, pode formar um grupo, pode formar uma pequena comunidade, sempre pequena, porque dificilmente pessoas do seu círculo se tornam sábios, se tornam eremitas como ele. Então a aproximação é difícil, são pouquíssimas pessoas que se aproximam, mas estes entram numa profusão de conhecimentos incríveis, porque são universos diferentes, densos, tremendamente densos de sabedoria, mas são diferentes. Então, quando começa a troca dessas experiências, o enriquecimento é fabuloso, porque um ouve as experiências descobertas do outro, assimila, acrescenta às suas descobertas e experiências, e no encontro seguinte, estes conhecimentos renovados são passados. Então esse troca de sabedorias não tem fim. É um absoluto enriquecimento do ser. É um absoluto entendimento da vida. E, é claro, esse grupo acaba se tornando cada vez mais resguardado, mais sozinho, se torna de difícil convivência, se torna reservado demais. Por quê? Se antes acompanhar um único eremita, um único sábio já era complicado, porque esse tinha o seu universo particular, sozinho, acompanhar 2 ou 3 do mesmo nível de consciência é impossível, a menos que tenha resguardo de sabedoria suficiente para acompanhar. Então estes se tornam cada vez mais reservados. Participam do convívio, mas uma reunião para conversar é algo além do que uma pessoa comum conseguiria ouvir, conseguiria compreender. Poderiam conversar durante minutos, horas, e alguém não preparado do lado simplesmente acharia um monte de absurdos, não entenderia absolutamente nada, porque a conversa deles não é sobre o dia a dia, não é sobre as coisas mundanas, é algo além do que se pode imaginar. Assim que funciona a mente de um eremita, assim que funciona a mente de um sábio, assim que funcionam as verdadeiras e profundas descobertas interiores. A procura de si em si mesmo, e depois desse encontro, trocar essas informações com alguém que tem a mesma densidade de conhecimentos.
a mesma profundidade de sabedoria.